queridos, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Café com Fé. Mas antes de nós estarmos iniciando, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. E se você tem sido abençoado através dos vídeos aqui do canal, de cada estudo aqui do canal, peço que você nos ajude a compartilhando em suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo, assim como você tem tido. Hoje nós vamos estar entrando no segundo estudo do mês de setembro, que é o viver cristão. Hoje, dentro do tema do viver cristão, nós vamos falar sobre a luta contra o pecado. E quem de nós não tem vivenciado e lutado todos os dias contra o pecado? Muitos de nós têm lutado, têm caído, têm se levantado e ido diante. E alguns de nós têm até mesmo fracassado e desistido de lutar contra o pecado. Mas nós não podemos desistir, nós temos que continuar, porque Paulo diz que todos os dias nós devemos ir contra os nossos desejos, porque aquilo que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero fazer, faço com facilidade. Em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, toda ela é comentada sobre a destruição que o pecado faz. Você do vizinho ou de alguém próximo, vendo isso que a palavra de Deus fala, que o pecado, ele faz uma grande destruição na vida de uma pessoa. Porque o pecado, ela é uma enfermidade no nosso espírito. Então, ela deve ser combatida de uma maneira espiritual. Muitas vezes as pessoas não entendem que o pecado ele só pode acabar com uma batalha espiritual. Não é com coisas naturais que nós vamos fazer que vamos deixar de fazer determinadas ações, determinadas atitudes, mas sim o pecado será combatido de uma maneira espiritual. São tão abundantes os nossos pecados que é impossível que nós consigamos vencê-los pelos nossos próprios esforços. Muitas vezes as pessoas pensam que por buscar de uma determinada forma, que não vai mais pecar desse jeito, ou que eu não peco mais assim, que pelo meu próprio braço eu consigo, muitas vezes vão cair novamente, porque a palavra do Senhor diz que os nossos pecados são muito abundantes. Mas a palavra do Senhor também diz lá em Romanos 5:20, que por mais que os nossos pecados sejam abundantes, a graça, ela superabunda em nossas vidas. Para que possamos batalhar na luta contra o nosso pecado, precisamos entender que tipo de luta nós estamos lutando. E ela não é uma luta carnal, é uma luta espirituais. Então, as nossas armas não vão ser armas carnais, mas sim armas poderosas em Cristo Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, para nós estarmos lendo junto aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Ela diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Então, aqui nesse versículo, Paulo, ele nos lembra que somos apenas seres humanos frágeis, mas não precisamos usar de planos e métodos humanos para ganhar as nossas batalhas. O cristão deve escolher qual método usar. O Senhor diz que nós não precisamos fazer dos nossos próprios jeitos, da nossa própria forma, porque nós não conseguiremos vencer, porque somos seres humanos frágeis. Nós devemos escolher usar o método de Deus ou o método do mundo. Se até agora você não tem conseguido vencer as suas batalhas, você não tem conseguido abandonar aquele pecado, por mais que você esteja tentado, muitas vezes é porque estamos lutando da forma errada. Nós não estamos lutando como Deus quer, com as armas poderosas em Cristo. Nós estamos lutando muitas vezes do jeito que o mundo diz que nós devemos lutar. Paulo nos assegura que as armas de Deus são a oração, a fé, a esperança, o amor, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Essas armas são poderosas e efetivas, como está escrito lá no livro de Efésios, no capítulo 6, do 13 ao 18. Então, nós devemos conhecer e ter essas armas para
lutar, nós devemos buscar através da oração, da fé, nós não podemos perder a esperança, nós devemos nos concentrar na palavra do Senhor e pedir auxílio ao Espírito Santo todos os dias, para que a gente possa vencer essas batalhas. Lutar contra um determinado pecado não é apenas aplicar a nossa força de vontade para eliminar um mau hábito de nossa vida. Nós precisamos ter em nossa vida 3 coisas que a palavra nos diz. Primeira coisa, para nós vencermos essa batalha, nessa luta, nós precisamos ter dependência da presença de Deus para lutar. Você pode estar pegando lá na sua Bíblia. Hoje eu tô com a Bíblia do meu filho, a Bíblia da Descoberta. Ela é muito boa para criança, eu recomendo muito para vocês que têm seus pequenininhos em casa. Ela é muito boa. Então, abra comigo lá em João, no capítulo 15 e no versículo 6, que vai dizer o seguinte: quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Então, uma das coisas que nós devemos ter na nossa mente é que nós devemos ter uma dependência do Senhor, que apesar de todas as coisas que nós estivermos vivendo, se nós não estivermos ligados na presença do Senhor, nós não conseguiremos vencer a nossa batalha contra o pecado. Agora, pega lá no livro de Isaías, no capítulo 48 e no versículo 17, para nós estarmos lendo juntas, que diz o seguinte: o Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo: eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os ensinei para o seu próprio bem e os guio no caminho que devem seguir. Então, uma das coisas que nós devemos ter para vencer a nossa batalha contra o pecado é a obediência. Devemos buscar as estratégias de Deus. E quando Deus nos dá essas estratégias, nós devemos ser obedientes a Ele. E também a palavra do Senhor fala mais uma coisa que nós devemos estar seguindo para estarmos nessa luta, engajados nessa luta para vencer, que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 2 e 4, que diz o seguinte: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, uma das coisas que nós devemos ter para vencer essa luta contra o pecado é a perseverança. Devemos estar prontos para perseverar a todo momento. Nós devemos ter dependência do Senhor, devemos ser obedientes quando Ele nos mostra a estratégia que devemos seguir e devemos sempre ter perseverança. Sempre devemos estar prontos para perseverar, nunca olhando para trás, mas sempre para o alvo, que é Cristo Jesus. Quando Deus mostra algum pecado em sua vida, não pense 2 vezes, remova-o rapidamente, que nós venhamos ser muito rápido. Quando o Espírito Santo vem sondar os nossos corações, vem sondar os nossos pensamentos, e ele vê um pecado em nossa vida e revela a nós onde nós não estávamos vendo, nós temos que ser rápido em remover esse pecado dos nossos corações, das nossas mentes, excluir esse pecado da nossa vida, usando as armas que o Senhor nos deu. Quando infringimos a lei de Deus e temos total consciência daquilo que praticamos, o pecado interrompe nosso relacionamento com Deus, até que nos arrependamos e retornemos a Deus. Então, minha amada irmã, se você já tem reconhecido o seu pecado, você ainda não removeu, você reconheceu ele através da palavra de Deus, o Senhor te mostrou através dele que o que você tem feito é pecado, lute, remova esse pecado da sua vida, porque este pecado, ele estará interrompendo
rompendo o seu relacionamento com o Senhor. E só iremos retornar a ter um relacionamento com Deus no momento que nos arrependermos de não ter removido esse pecado e removermos ele, e termos total dependência do Senhor e perseverança para continuar essa batalha. Bom, meninas, esse é o estudo Viver Cristão desse mês de setembro. Espero que vocês venham ser abençoadas cada dia mais e que nós venhamos nos engajar nessa luta contra o pecado, retirando todos eles da nossa vida com as armas poderosas em Cristo Jesus. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!